Aos amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. E aqueles que ainda não pertencem a Cristo, uma boa noite de salvação. Fazia tempo que eu não vinha, irmãos, pregar aqui, nem visitar, mas aprove a Deus, através dos irmãos aqui me selecionarem para pregar nessa noite. E eu me senti honrado, porque eu tenho muita admiração pelos irmãos desta congregação do Alto Alegre, na qual tenho comunhão com alguns dos irmãos aqui de forma mais íntima, e fiquei muito feliz com o convite e aceitei, Principalmente no encerramento de um aniversário, da congregação. Mas se me foi feito o convite, eu creio que houve um direcionamento de Deus, E então eu estou aqui. Queria convidar os amados, desde já, a abrirem comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 2, irmãos. Tito, capítulo 2. Iremos ler do 1 ao 15. Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Todos encontraram? Amém. Leremos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exortam, encorajam semelhantemente os jovens a que sejam moderados ou tenham domínio próprio. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir ou nos resgatar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém, irmãos, podem sentar-se. Louvado seja Deus. E foi feito o convite e eu pensei em que tema eu poderia trazer, Sabemos que a Escritura, ela trata de diversos assuntos e todos eles são importantes em alguma medida, porque como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, que toda a Escritura, não alguma parte dela, mas toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa
para que venha se redarguir, corrigir, encorajar, para que todo aquele que é alvo do conhecimento desta palavra seja uma pessoa completamente preparada para toda boa obra. Mais claro do que isso, irmãos, que o apóstolo Paulo disse, eu não sei como eu poderia dizer. Ele está defendendo claramente a suficiência da Escritura, a suficiência material da Escritura, que toda a Escritura, no que ela afirma em sua revelação, é suficiente para que todo homem e mulher alcance a maturidade de Cristo perfeita, para que seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então tem inúmeros assuntos para trazer para os irmãos nesta noite, para que os irmãos pudessem amadurecer através desse conhecimento, para que sejam preparados, para que venham assim cumprir toda boa obra para a glória de Deus. Só que eu aproveitei o tema do cartaz, que é Tito 2,14, que é um dos trechos que nós lemos aqui, e eu queria tratar exatamente acerca deste texto. Meus amados irmãos e ouvintes do Evangelho e da Palavra de Deus, essa carta é uma das cartas que Paulo escreveu a um jovem pastor, que nós podemos conhecer como epístola pastoral ou carta pastoral, diferentemente das outras cartas, na qual ele escreve para igrejas em uma cidade ou em uma província, constando várias cidades com várias igrejas, como a carta aos Gálatas. Essa é uma das cartas, das 3 cartas escrita a uma pessoa que tinha o ministério pastoral. E essa carta, irmão, ela tem por tema a sã doutrina e a conduta cristã, resultado de nós praticarmos esta doutrina saudável, que é comunicada através da revelação de Deus. E segundo alguns teólogos, essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Não foi a última carta do apóstolo Paulo, mas uma das últimas cartas que ele pôde escrever. E quando ele escreve esta carta a Tito, ele escreve visando propósitos. Ele não escreve à toa, porque simplesmente deu uma vontade de escrever sem ter nenhum objetivo em vista. Ele tinha propósitos em vista, e foram com base nesses propósitos, com base nesses objetivos, que ele escreve todo o conteúdo registrado nesta carta, inclusive do capítulo 2, do verso 1 ao 15, que nós lemos. E quais objetivos pela qual ele escreve esta carta? Ele escreve esta carta para que Tito, que foi deixado em Creta, pusesse em ordem aquilo que ele, Paulo, deixou inacabado quando ele começou essa obra com Tito em Creta, entre a sua primeira prisão em Roma e a sua segunda. A sua primeira prisão em Roma, relatado lá em Atos, no finalzinho, onde ele é levado para testemunhar perante César, é a sua primeira. E depois daquela prisão, segundo alguns historiadores, ele torna a ser livre, mas tem uma segunda vez em que ele é preso, então a sua cabeça é cortada a mando de Nero. Então, entre essa primeira e segunda prisão, eles levantam uma obra lá na ilha de Creta, onde tinham várias cidades, e após isso ele pede uma segunda vez para que Tito, através desta carta, continuasse e terminasse aquilo que estava inacabado. Por exemplo, instituindo presbíteros nas cidades da ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, mas também para ajudar aqueles crentes que estavam ali na ilha de Creta, para que pudesse, com conhecimento da sã doutrina, ter uma conduta cristã conforme tal foram ensinados. O objetivo nessa noite é um pouco tocar da importância de andarmos segundo a Escritura. Existe, irmão, benefícios enormes de andarmos conforme a palavra. Se nós andarmos conforme a palavra, não vamos ver indiferença da parte dos ímpios, não vamos ver indiferença da parte de Deus, vamos ver frutos e benefícios de andarmos conforme esta palavra. Por isso não é a única carta que o apóstolo Paulo insiste para que os crentes andem conforme a sã doutrina. E aqui eu quero fazer uma ênfase: nós só podemos andar conforme a sã doutrina se tivermos a sã doutrina pregada em nossos púlpitos. O Senhor não quer que tenhamos parte da doutrina sã, saudável, Ele quer que tenhamos toda a doutrina saudável. Não, irmão, mas naquela igreja ali tem salvo? Tem.
Mas a minha pergunta, além disso, é se tem essa doutrina. É importante que você esteja no lugar onde toda a doutrina seja proclamada em sua saúde, não parte dela enferma, corrompida. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza: tu, porém, fala que convém a sã doutrina. Toda doutrina deve estar sã, conforme a palavra de Deus. Aqueles que se contentam com parte dela sã são como aqueles que aceitam um prato de comida, onde uma parte dele tem alimentos saudáveis, de ótima qualidade, mas em certa parte alimentos podres e que não trazem benefício algum ao corpo. Quem aqui quereria este prato, tendo a opção de comer um prato completamente com alimentos de boa qualidade e saudável? Então nós só podemos viver a sã doutrina se tivermos nosso culto. Por isso que é importante você estar numa igreja onde prega a sã doutrina, para que você possa andar completamente de forma que Deus prescreveu. Se uma parte dela é ensinada contrária à Escritura, vai levar você a ter comportamentos também contrários à Escritura. E é essa a ênfase do apóstolo Paulo. Tito, guarda essa doutrina e ensina, mas também leva esse povo a andar conforme a doutrina que você aprendeu. Então o capítulo 2, irmãos, exatamente vai focar isso: a sã doutrina e a conduta cristã. É uma parte da epístola que vai visar isso, que os crentes lá de Creta pudessem entender que é importante e imprescindível eles andarem segundo a palavra de Deus. Então nós vimos no versículo 1 ao versículo 10, onde ele vai dizer como as idosas devem andar, como os idosos devem andar, como os jovens devem andar, como os servos devem andar. E o versículo 10 é interessante, acompanhe comigo, porque nós vamos ver já aqui de início a importância de andar segundo a sã doutrina. Versículo 10, ele vai dizer que os servos não andem defraudando os seus senhores, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Olha como é interessante: se as pessoas andarem conforme essa doutrina, elas vão ser pessoas que vão ornamentar a doutrina de Deus, ou seja, vão embelezar a doutrina de Deus. Quando o crente anda conforme a palavra, ele torna a doutrina de Deus perante os que o veem bela. Porém o contrário é verdadeiro. Quando andamos contrariamente à palavra, apresentamos uma doutrina feia perante os incrédulos e perante aqueles que nos conhecem. Que maravilha, irmão, saber que quando nos conformamos à palavra e não conforme o mundo, nós estamos tornando a doutrina de Deus mais atraente, mais bela, ornamentada. E por que é necessário que ela se apresente bela através de nossas vidas? A resposta está no versículo 11: porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Quando tornamos a doutrina de Deus bela, mais atraente, isso faz com que pecadores sejam atraídos para desfrutarem pela fé dessa graça salvadora. Olha que maravilha, uma doutrina bela atrai aquele que a contempla. Quando o crente anda conforme a palavra, aquilo vai impactar o incrédulo, aquilo vai impactar aquele que testemunha da sua vida, e vai fazer com que a doutrina, sendo mais atraente, atraia mais fortemente, mais intensamente aquele que contempla o testemunho do crente. Porque a graça de Deus se mostrou a todos. O objetivo de Deus é salvar toda a humanidade, todas as pessoas. E como você contribui para isso? Tornar a doutrina de Deus mais bela. Como? Andando segundo a sã doutrina. Que maravilha! Você pode ser um ímã para atrair o incrédulo a Cristo, mas também pode ser alguém com mau testemunho que afaste o incrédulo de Cristo. Aí entra aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre o bom perfume de Cristo. Quem é que não gosta de sentar do lado de alguém que é cheiroso, irmãos? E mais sentar do lado de alguém que exala o bom perfume de Cristo? Isso aí é uma atração poderosa para que o homem se converta. E Deus exige, não pede, manda que cada um que confessa o seu nome, que confessa o nome de Cristo, ande como
Cristo andou. Ele vai ser enfático quando diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Porém, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, esse é um mentiroso, e nele não está também a verdade. É por isso que Tiago vai dizer que o homem não é justificado somente pela fé. Aí os romanistas gostam muito desse texto para dizer, está vendo? A justificação não é somente pela fé, não. É pela fé e obras. Só que eles não entendem que Tiago ali está falando de um homem ser justificado não diante de Deus, na verticalidade, mas ser justificado diante dos homens na horizontal. Por isso que ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí é uma justificação diante dos homens, e Deus quer que nos justifiquemos diante dos homens através das boas obras. Não basta só dizer que você crê em Cristo, porque até os demônios também creem e estremecem. Você tem que mostrar novidade de vida perante os incrédulos, e essas boas obras justificarão a tua afirmação de que você foi justificado pela fé no tribunal de Deus. Eu não quero saber o que vocês vão dizer, ou vocês não devem querer saber o que eu vou dizer. Eu quero que vocês mostrem a fé que vocês dizem que tem através das obras de vocês, e que eu mostre a minha fé pelas minhas obras. As obras têm um papel importante na vida do crente, não para serem salvos por meio delas, mas como evidência de que vocês foram salvos por Deus, e a evidência disso é que vocês se tornaram uma nova criatura e andam em novidade de vida. Dizerem para mim, eu sou crente, quem diz para mim, eu sou crente, dá Pai do Senhor para mim, mas não tem testemunho de crente. Eu não tenho como crente tal pessoa. E tem gente que acha ruim. E eu digo, meu amigo, se você quer ser tratado como crente, ande como crente, então não tratarei como tal. Mas você diz uma coisa e faz outra, nisto consiste o seu erro. Então o apóstolo João, se eu não me engano, vai deixar claro, aquele que confessa ser de Cristo deve andar como ele andou. Então é um imperativo. Nós devemos, irmãos, embelezar a doutrina de Deus, andando segundo esta doutrina. E quando é embelezada, ela vai ser instrumento para salvação do perdido. E Deus, através de Paulo, vai dizer no versículo 11, porque, justificando, a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Há muitos que aí dizem que Deus não quer salvar a todos, só os eleitos. Que Ele, desde antes da fundação do mundo, elegeu uns para o céu e uns para o inferno. Então Deus não deseja salvar a todos, e nem muito menos a maioria, mas a minoria que Ele elegeu. Mas esse texto é claro. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Não é só a graça, é a salvadora, que é utilizada por Deus para salvar o homem da sua vida de pecado e da perdição eterna. E ela se manifestou a todos os homens. Aí quem defende que Jesus não quer salvar a todos, mas os eleitos vão dizer que todos os homens aqui é todos os tipos de homens, de todas as cores, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Mas isso não é verdade, porque o mesmo apóstolo Paulo, lá em Atos 17:30, perante aqueles filósofos no Areópago, vai dizer, mas Deus fechou os olhos para o tempo de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele é enfático, é todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, se Ele convida a todos ao arrependimento, é por isso que pregamos a todos, não perguntando, tu é um eleito ou tu é um reprovado? Se tu for eleito, eu prego para ti, se tu for um reprovado, eu não prego. Não, nós pregamos a todos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer salvar a todos. Paulo vai dizer aos romanos que Deus colocou e encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Nem o calvinista vai me dizer que o Senhor encerrou só alguns debaixo da desobediência, mas que encerrou a todos. E esses todos que foram encerrados debaixo da desobediência são todos aqueles que também o Senhor utiliza-se de misericórdia para com eles. É irrefutável, irmãos. Deus
todos. Deus quer salvar você se você não foi salvo. E se você foi salvo, saiba que você é alvo da graça de Deus. Foi alvo da graça de Deus. Foi alvo do amor de Deus, que alcança a todos. E eu digo mais, Paulo vai dizer aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, se o pecado atingiu todos os homens, para que a graça superabundasse, ela no mínimo teria que também atingir todos os homens. Como o pecado atinge todos e a graça alguns e ela superabunda? É incoerente e ilógico. Se você vê um homem mergulhado no fundo do poço, todos, não importa a profundidade, há mais do que misericórdia suficiente em Cristo Jesus para tirar o homem do mais profundo lamaçal do pecado. Se você acha que está mergulhado demais, que o pecado é muito, é grande demais, sabe que muito maior e muito mais profundo é a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não tem caso perdido para Jesus, a não ser que ele não queira Cristo. Mas se ele disser: Jesus, eu não consigo, eu estou no fundo do poço, e ele clamar e invocar o nome do Senhor, a resposta é certa: ele será salvo. Ele será salvo. Ele será salvo. Porque a graça de Deus salvadora se ha manifestado a todos os homens. E há muitos que não entendem aquilo que nós cremos. Nós prezamos pela verdade de Deus e ensinamos que o crente vai perseverar até o fim. Cristo que o salvou lhe sustenta. Ele não quer ser só o principiador da sua fé, ele quer ser o princípio, mas também o fim. Ele quer ser aquele que começa, mantém e termina. Ele não é só salvador do começo da salvação, ele é salvador do crente do começo até o fim. Aquele que ele salva, ele garante que vai chegar no céu. Aquele que ele salva, ele dá garantia com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, é a garantia. É como se Jesus dissesse: eu salvei vocês, eu vou deixar vocês nas moradas celestiais quando eu voltar. Aí alguém disse assim para ele: me garante. Como é que o senhor me garante que isso vai acontecer? É ele: vou deixar o Espírito Santo em vocês. Aqui é a garantia, que o que eu falei eu vou cumprir. E se você tem o Espírito Santo, você é dele, você está selado. Seu destino é o Senhor escrever a carta, o destino, o céu, aí sela com o Espírito. Mas se você ainda não tem o Espírito de Cristo, a Bíblia diz: você não tem Cristo. Tem como eu saber que eu sou salvo, que eu vou para o céu? Tem. Você tem o Espírito Santo? Se você tem, você vai. É o penhor da salvação, é o selo. É uma sinalização de Deus, dizendo: você tem uma garantia minha. Não precisava ele dar garantia, porque a palavra dele é suficiente. Mas para aqueles que são muito incrédulos, o Senhor diz: olha, eu sei que vai até duvidar da salvação de vocês, se perguntar se vão para o céu ou não. Eu digo que vai, e eu vou dar uma garantia. Meu irmão, se você não acreditar com base nisso, eu quero dizer para você que você é muito incrédulo. Muito incrédulo. Mas ele deu essa garantia a nós. E ele vai dizer, através de Paulo aos Filipenses, que a obra que ele começou, mas ele vai terminar. Mas tem pessoas que dizem: não, o crente pode perder a salvação. Muito bom, se eu sou salvo, eu vou continuar salvo, então eu posso pecar à vontade, que vou continuar indo para o céu. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo é maravilhoso, e ele vai dizer que essa graça salvadora, que se manifestou a todos os homens, verso 12, ensina-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça que salva o crente é aquela que ensina o crente a viver uma vida santa, renunciando à impiedade. Se você diz que tem a graça de Cristo e vive como endemoniado, você não tem a graça de Deus. Porque a graça de Deus que salva o homem é a que liberta o homem dos grilhões do pecado, impulsiona dele, dando um empurrão para ele andar em santidade. A essa graça que nem um professor, ela ensina o crente a andar em retidão, renunciando à impiedade. Aquele que o Senhor salva, ele liberta e santifica.
Se alguém diz que é crente, que foi salvo, mas depois se afastou e está vivendo em pecado, mergulhando, chafurdando, ele não foi um crente verdadeiro. Não é que ele perdeu a salvação, ele nunca teve. Por isso João vai dizer: olha, estavam no nosso meio, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem, continuariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que nem todos são de nós. Ah, irmão, eu conheço um irmão, uma irmã que está vivendo em pecado, está pior do que antes, nunca ouviu e nem o conheceu. Porque a Bíblia vai dizer também, através do apóstolo João, que aquele que conheceu a Cristo não pode viver mais na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Aquele que vive na prática do pecado, João vai dizer, nunca o viu. Não é que o viu antes e depois passou a não vê-lo mais. Nunca o viu, nunca foi salvo, nunca foi regenerado, nunca foi selado, nunca nasceu de novo, não usufruiu pela fé da graça transformadora de Deus. Porque essa graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências. Abram comigo, irmãos, em Romanos 2:4. Romanos 2:4. A Bíblia vai dizer assim: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a benignidade de Deus, em algumas traduções, mas tem um que diz, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. A graça de Deus é que conduz o homem ao arrependimento. É o homem tendo conhecimento que ele transgrediu a lei de Deus, que ele está debaixo de juízo, que ele está debaixo de condenação, e apesar disso, Jesus se fez carne, morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados e pagar sua dívida. Quando ele tem conhecimento do estado dele perante a lei, e da graça de Deus, que se fez carne, para salvar o homem, essa graça que impele o homem ao arrependimento. É saber o que Cristo fez por você, apesar do que você era. E os ímpios têm que saber mesmo que eles são pecadores, que estão indo para o inferno, apodrecer lá, que estão cheios de pecados, é escravo do diabo, é filho do diabo. Aí quando ele vê isso terrível, e aí, irmão? Aí diz, mas apesar disso, Jesus morreu na cruz por você e quer mudar a sua situação. Então nesse momento, quando ele tem um contraste da lei e graça, do que ele é e do que ele não merece, mas que Cristo fez por ele, então essa graça é que impele ele ao arrependimento. A graça, irmãos, é o motor propulsor que leva o crente à conversão, que leva o crente à justificação, ao perdão, à regeneração, à santificação e por fim à glorificação. Não há evangelho sem a graça. Alguns textos vão chamar o evangelho da graça de Deus. Sem graça não há evangelho. Por isso que quando você for pregar o evangelho, pregue a lei, mas não esqueça também da graça que segue a lei. A lei mostra a situação do homem, a graça mostra que mesmo assim Jesus veio salvar esse homem que precisa de salvação. Aleluias. Então essa graça que impele o homem ao arrependimento, ela não é como os falsos crentes fazem, segundo o apóstolo Paulo, transformando-a em libertinagem. Vocês vão ver Paulo relatando de crentes que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Mas se vocês forem analisar o texto, ele está falando de pessoas que eram falsos crentes. Como é que eu sei quem é crente e quem não é? Através da doutrina da perseverança dos santos. O que é que ele faz com essa doutrina? Ele usa a graça de Deus para ser mais santo ou como motivo para pecar? Se ele usar como motivo para pecar, ele é um falso crente, é um bode. Mas se ele usar a graça para ser mais santo, aí eis uma ovelha do rebanho de Jesus.
Pela forma como você comporta-se perante a doutrina, temos como saber quem é ovelha e quem é bode. Ah, mas só que eu sou crente, estou salvo, por isso que eu faço isso e aquilo, eu peco. Não tenho como perder a salvação, é um bode. Está transformando a graça de Deus como motivo para pecar. Mas a graça de Deus é que leva o meu arrependimento, e não ao pecado, mas a deixar o pecado. E é ela que ensina: olha, renuncie toda impiedade, renuncie toda concupiscência. É a graça de Deus, é a graça salvadora, é a graça da Escritura. Eu prego a graça bíblica, para que todo aquele que não a conhecia, conheça-o nesta noite. Conheça nesta noite. E ainda diz mais o apóstolo Paulo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo aqui vai fazer uma defesa dele, do seu apostolado, perante os coríntios, que questionavam o seu apostolado. Tinha alguns lá que se levantavam: não, o apóstolo Paulo não é apóstolo não, ele perseguiu a igreja de Deus. Aí ele vai usar argumentos para defender que ele é um legítimo apóstolo. E um dos argumentos está no versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que salva o homem, leva ao arrependimento, leva uma justificação, ao perdão, que se não nascer santo, leva o crente a trabalhar para o Senhor. Tem muita gente que diz: eu estou salvo, vou ficar dormindo na rede, eu vou pregar o evangelho para quê? Vou evangelizar para quê? Eu estou salvo mesmo? Mas é essa graça que leva o crente a trabalhar para Jesus. Paulo disse: olha, pela graça de Deus eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Qual foi a causa de ele trabalhar mais do que os outros apóstolos? A graça de Deus. E ele vai dizer: não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, a graça de Deus sendo usufruída por ele pela fé. Por isso ele diz: a graça de Deus não foi vã para comigo. Tem muito crente que está deixando a graça de Deus ser vã na vida dele, porque não usufrui dela para viver uma vida abundante. Mas o crente não deve deixá-la passar de modo vão na sua vida. Você deve usufruir dela pela fé, fazer dela um motor propulsor para você viver uma vida abundante, uma vida santa, uma vida vitoriosa sobre o pecado, uma vida vitoriosa sobre as enfermidades, uma vida vitoriosa sobre as adversidades, uma vida triunfante, irmão, sobre os momentos difíceis. A graça não deve ser na nossa vida como uma blusa: pela graça sois salvos. Deve ser um elemento importante e levado em consideração na sua vida para tudo. Se o justo viverá pela fé, eu digo, mas ele viverá por fé, pela graça, ou segundo a graça, do começo ao fim. Como diz o apóstolo Paulo, que a salvação é segundo a graça por meio da fé. A graça é a causa da salvação, a fé é o meio de usufruir dessa salvação. O ponto de partida da salvação é a graça, e o condutor, o canal que liga o ponto de partida até o crente é a fé. Então não há fé sem graça, e graça sem fé. É um elemento importante para vivermos uma vida abundante, vitoriosa diante de Deus e dos homens. Então,
Essa graça nos ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência, fazendo com que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O crente tem que entender que a graça de Deus é o que leva ele a viver uma vida segundo a sã doutrina. E ele também vive com a esperança da volta de Cristo. Quem vive com essa esperança não vai viver desapercebido. Tipo como o servo infiel, ele vai tardar, eu vou aqui bater nos conservos, eu vou beber, ele vai demorar para voltar, não. Aquele que vive uma vida na expectativa da volta de Cristo, ele fica direto, é hoje, ou eu tenho que me aprumar, pode ser hoje. Quero ser achado em obediência e não em falta. O crente, quando ele anda em obediência segundo a graça de Deus, ele vive uma perspectiva da volta iminente de Cristo. E esse é iminente, ele não vai brincar com o pecado. Porque pode ser que no momento que ele decida pecar, Jesus volte. Ele sobe como crente. Mas imagina aí como é que ele não vai subir, irmãos. Com consciência pesando. Meu Deus, eu poderia ter subido com uma vida de obediência, mas subir com uma vida marcada por máculas e pecado, com a consciência debaixo da culpa, açoitada pelo diabo. Mas se o crente busca viver em obediência, aguardando a volta de Cristo, ele vai entrar com os portões escancarados. E é o que, se eu não me engano, diz o apóstolo Pedro, que diz que nós devemos viver segundo a nossa vocação, para que possamos entrar no céu com os portões abertos, sem a dúvida: será que eu vou entrar? Eu pequei tanto. É como se tivesse um portão estreito, vai passar mais como que pelo fogo, se arrastando. Mas aquele que vive em obediência, ele não vai passar com essas dúvidas, não. Ele vai ter convicção de que ele foi salvo, e a vida dele se manifesta como salvo pela obediência. E ele vai entrar não titubeando, como que pelo fogo, vai entrar com convicção, com certeza de salvação, como as portas escancaradas para ele entrar. Aleluia. E digo mais, é aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus não é só o Senhor e Salvador do crente, ele é Deus do crente. Porque tem uns aí que diz que Jesus não é Deus. Tem uns aí que diz, não, ele é Deus, mas é um Deus menor. Blasfêmia. Jesus é o nosso Deus e Salvador. Jonas vai dizer: a salvação pertence ao Senhor. E os testemunhos de Jeová vão dizer que o Senhor ali é o Pai, e vão dizer que o Pai é Salvador, que Deus é Salvador. Mas aqui diz que Jesus é Deus e Salvador. Então Jesus é Deus como o Pai é. Não poderia, irmão, Jesus não ser um Deus todo-poderoso, porque se ele não fosse todo-poderoso, ele não poderia garantir salvação eterna ao crente. O que garante que a salvação do crente é eterna? Não é a humanidade de Cristo, é a divindade de Cristo. Cristo como homem morre em nosso lugar como um bom substituto. Tinha que ser homem como nós para morrer em nosso lugar. Quem pecou não foi o homem? O homem morre. Mas olha que dá qualidade eterna ao sacrifício de Cristo. Eterna redenção. É porque ele não era só homem, ele era Deus. Aí os testemunhos de Jeová vão dizer que ele não era eterno. Jesus é um Deus, primeira criatura criada. Se é, então se Jesus deles não pode garantir eterna salvação para eles. Mas o nosso Jesus, o Jesus dos crentes, é o Deus todo-poderoso. É aquele que disse: foi me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Portanto, ide. Esse Deus aqui garante eterna redenção. É Deus e Salvador do crente. E eles vão argumentar: Jesus é Deus, mas é um Deus menor, como o diabo também é. Por acaso não tem escrito: o diabo é o Deus deste século? Olha aí a artimanha. Sagazes. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, não que essencialmente são, mas que são adorados como deuses,
quer no céu, na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, em que sentido? Que muitos adoram outros deuses, não que são por natureza deuses, todavia para nós há um só Deus. Eles nos acusam de sermos politeístas. Vocês têm 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não, nós não cremos em 3 deuses, cremos em 3 pessoas com uma só natureza divina. Eles confundem pessoalidade com divindade. Pessoas são 3, natureza divina é uma. Os 3 são um, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, que os que testificam no céu é o Pai, a palavra e o Espírito, e os 3 são um. Nós cremos que há um só Deus. Eles aqui são politeístas, acreditam que existem vários. Um Deus maior, Pai, um Deus menor, Jesus, um outro menor, o diabo. Está parecendo uma mitologia grega, que criam em deuses maiores e deuses menores, semideuses também. Eles é que são politeístas, mas nós cremos que há um só Deus. E esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O crente em Cristo, que busca viver uma vida santa, vive debaixo da expectativa desse Deus Todo-Poderoso, que se encarnou, voltar. E eu volto. Existem outros que dizem que Jesus está no sacrário. Quando o sacerdote vai consagrar a hóstia, há uma transubstanciação, uma mudança de substância. Aquele pão se torna o Deus encarnado, corpo, sangue, alma e divindade. E eu pergunto para os tais, se ele é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, então eles não estão esperando Jesus voltar não, já voltou e está no sacrário deles. Isso é a maior evidência de que o Deus, o Jesus, que é venerado pelos humanistas, é um Jesus falso, porque o Jesus deles não vai vir, já veio, e ele está no sacrário, em várias capelas. Porque lá ele não está somente de modo espiritual, eles dizem que ele, Cristo, é corpo, sangue, alma e divindade. É o mesmo Cristo que andou com os apóstolos lá, né? Porque eles adoram o pão dentro do sacrário, se curvam perante ele, porque para eles ele é Jesus. Mas se é o Jesus encarnado, então eles não estão aguardando a volta de Jesus não, porque Jesus já voltou, está lá na capela deles, mas Jesus dos crentes ainda não voltou encarnado. Ele está conosco aqui em espírito, porque sendo Deus, ele é onipresente, mas enquanto o homem encarnado está dentro do Pai intercedendo por nós, e nós estamos aguardando ele. O Jesus dos romanistas já está na terra, o nosso ainda vai vir. Ainda vai vir. E eles vão argumentar, não, mas ele está aqui em corpo, mas o corpo dele é o corpo lá da ressurreição, glorificado, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí tem outro equívoco. Porque quando o padre vai consagrar a hóstia, ele vai oferecer Cristo em sacrifício, segundo eles, através dele como sacerdote, como no Antigo Testamento. Mas se ele oferece Cristo em sacrifício incruento, quer dizer que Cristo morre. Se ele morre, ele não pode estar glorificado, porque o corpo glorificado não está sujeito à morte. Então Cristo para ele tem vários corpos, tem um glorificado no céu e vários não glorificados na terra, que vão ser sacrificados pelo sacerdote e usufruídos pelos fiéis. Então é uma prova de que o corpo ali, que eles dizem ser glorificado, não é. E outra, por mais que fosse glorificado, o corpo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque isso é um atributo divino, não humano. Se Cristo, enquanto Deus, está em todos os lugares porque ele é espírito, enquanto o homem ele está limitado a um corpo carnal, à destra do Pai. À destra do Pai. Se ele, como homem, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a humanidade de Cristo se tornou divindade. Ele deixou de ser homem e se tornou Deus. 2 vezes. Mas se ele é Deus e Espírito, está conosco em todos os lugares, mas enquanto o homem encarnado com o corpo glorificado está à destra do Pai, não veio ainda. Então quando os católicos dizem que ele é Cristo e se curvam perante ele, estão cometendo idolatria, adorando um outro Cristo, e a Bíblia vai dizer que nem o idólatra entrará no reino dos céus. Nem o idólatra.
É como dizia o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, que veio o pastor Batista: o Jesus deles é um Jesus farináceo, de farinha de trigo, que se cair no chão e deixar lá, vira comida de bicho e apodrece. Mas o nosso Jesus não, irmãos. Nosso Jesus é glorificado, os olhos dele são como chama de fogo, seus pés como uma toga reluzente, e está escrito na coxa dele: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha, se ele vira comida de bicho, ele ressuscitou para nunca mais é a morte. Não apodrece não, nosso Jesus, irmão. Oh glória! É o Jesus dos crentes. É por isso que os católicos romanos não são irmãos. Tem que se converter, porque eles adoram outro Cristo, estão cometendo idolatria. É sério, irmãos. Deus não divide sua glória com ninguém. A Bíblia é clara: não idólatra herdará o reino dos céus. O Jesus deles não é o nosso. O deles está nos sacrários, sendo venerado e adorado. O nosso está dentro do Pai encarnado. Então, como é o mesmo Cristo? Não é o mesmo Cristo. Por isso que os tais devem ouvir o Evangelho, abandonar o Jesus de farinha, para abraçar o Jesus com o corpo incorruptível, cheio de glória. Vamos continuar. Versículo 14: o qual esse Cristo, Deus e nosso Salvador, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Irmãos, o homem pecou contra Deus. Todos pecaram, e separados e privados estão da glória de Deus, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Todos nascem separados de Deus. Não há ninguém que nasça junto, unido a Deus. Tem muitos que no evangelismo diz: eu tenho um Cristo desde que eu nasci. Só se for um Cristo da sua cabeça, porque o da Escritura vai testificar que o homem nasce pecado, separado de Deus, alienado de Deus, e é mentiroso e profere mentiras desde a sua meninice. Salmo 51:5, Salmo 58:3. O homem nasce corrupto, pecador, e herdou isso de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, venderam-se ao pecado como escravos, e por isso vivem para servir ao seu Senhor, o pecado. É por isso que o homem chafurda na lama como um porco, e volta ao vômito como um cachorro, e não quer largar o pecado por si mesmo, porque ele está servindo ao seu Senhor. Onde o pecado, como o Senhor disse que ele deve ir, ele obedece. Paulo vai dizer que aquele a qual você se dá por servir, você tem ele como Senhor. Se você se dá a servir ao pecado, você tem o pecado como Senhor. Se você se dá a servir a Jesus, você tem Jesus como seu Senhor. E porque o homem está na situação de escravidão do pecado, porque ele está para ser condenado eternamente, porque o salário do pecado é a morte, e morte esta é eterna. O homem, se morresse em Cristo, esse que eu preguei agora, não o de farinha, se ele morrer sem Cristo, ele vai apodrecer eternamente no inferno. Há alguns que dizem que o inferno não é eterno. O homem está sujeito ao castigo eterno, e o castigo eterno é ser aniquilado. Não, o castigo do homem é ser aniquilado e passar a eternidade aniquilado. Blasfêmia. O castigo é eterno, e para que seja eterno, o alvo do castigo tem que ter existência eterna. Se o homem deixa de existir na aniquilação, o castigo não é eterno, porque como ele vai continuar existindo se não tem mais ninguém para ser castigado, já que ele deixou de existir? Mas se o castigo para ser eterno e perdurar eternamente, o alvo do castigo, o castigado, deve também ter existência eterna. Então o castigo eterno não é deixar de existir, porque senão não seria eterno. Para ser eterno ele tem que continuar existindo, irmãos. Então o castigo para ser eterno, o ímpio tem que continuar existindo, e ele vai continuar existindo, sofrendo eternamente, no lago que é com fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, diz a Escritura, e a fumaça sobe dia e noite para sempre. O tempo de você entregar sua vida a Cristo é enquanto vive. Morreu, sexo e o juízo. Se viver uma vida sem Cristo aqui, vai passar a eternidade sem Ele.
Se você tomar a decisão de recebê-lo aqui como Senhor e Salvador, você começa uma vida com Ele aqui e continuar eternamente com Ele lá. Não há ninguém que tenha Cristo na eternidade que não tenha tido Cristo nessa terra. Aí temos que dizer que há um purgatório, né? Para purgar os seus pecados. Blasfêmia e mentira. A Bíblia diz que só há dois caminhos: um que leva ao céu e outro que leva para o inferno. Não tem chance no purgatório, no pós-morte. Se morreu com Cristo é céu, sem Cristo é inferno. Então esse homem estava debaixo de condenação eterna. É natural do homem sem Cristo morrer e ser condenado após a morte. E o homem não poderia fazer nada para mudar a situação. Não poderia pagar por isso. Pode pagar que só missa de sétimo dia. Entrou no inferno, não sai de lá não, viu? Não sai. Não, mas está no purgatório. Como é que você sabe? Não sei. Vamos dizer aquele texto por quanto tempo? Não sei. Vamos pagar a missa de sétimo dia para diminuir o tempo dele no purgatório. Conversa. O tempo dele ser purgado dos seus pecados, ele entregando a vida a Jesus e sendo lavado com o seu sangue, porque é o sangue de Cristo que purifica o homem de todo o pecado. O purgatório do crente é o sangue de Jesus. É aqui que tu tem que ser banhado e bem limpinho, meu irmão, para poder entrar no céu, limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é o purgatório do crente. Mas continuamente tenta tirar a glória de Cristo. É um outro comediador, é uma medianeira, é outro intercessor, é salvo por isso, é salvo por aquilo. Não, nós pregamos só a Cristo, somente Cristo. Cristo é que é suficiente, e Ele foi que gritou: está consumado. Você não precisa de mais ninguém, senão de Jesus. Mas aquele ali conversa para boi dormir, meu irmão. Fique com Jesus. Se Jesus não pode ser suficiente para você, nada mais vai ser. Cristo é suficiente. E foi Ele que se deu a si mesmo por nós. Irmão, o salário do pecado é a morte. O homem é que tem que receber a sua paga no final do expediente de vida. Mas Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho, de que o homem morrer não era um anjo, não era um animal, não era um vegetal. Então Jesus diz: eu sou Deus, mas eu vou me fazer homem, vou pisar na terra. E andou no meio dos homens, porém sem pecado, para que se apresentasse como um verdadeiro substituto da humanidade, um cordeiro sem mácula, sem defeito, para que pudesse ser aceito tal sacrifício diante do Pai, o justo juiz. Então Ele se dá a si mesmo por nós, naquela cruz, recebendo o salário que era para ser sobre nós. Você tem como ter certeza que vai para o céu? Tem. Porque o inferno do crente Jesus já levou sobre ele. A morte e a dívida que era contra ti foi riscada. Jesus pagou e quitou, cravando-a na cruz. Tu não está devendo mais nada para Deus se tu for um crente de Jesus, nem um resquício sequer. Todos os teus pecados foram perdoados, absolutamente todos os pecados. Cristo tomou todos os pecados, passado, presente e futuro. Mas irmão, se Ele tomou todos, como é que a Bíblia diz que eu tenho que se eu confessar meus pecados, Ele vai perdoar? Se Ele já perdoou tudo? Ele já perdoou tudo na perspectiva atemporal de Deus, e você usufrui disso temporalmente, conforme você vai pecando. Mas já foi providenciado. Ele não vai voltar uma segunda vez para morrer por outros pecados que tu vai cometer, não. Ele levou tudo. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que se houve perdão de todos os pecados, não há mais necessidade de sacrifício ser oferecido. Jesus morreu uma só vez. Então significa que Ele levou tudo. Porque se Ele tivesse levado só parte, tinha que ter um outro sacrifício pelos outros que Ele não levou. Diferentemente dos animais que eram oferecidos continuamente, porque aqueles animais não poderiam tirar pecados. Era temporário, uma sombra do verdadeiro Cordeiro. E nesse sim, quem deposita sua confiança, o sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. Todo o pecado. Por isso Paulo vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, não de parte. E o que é remir ou resgatar? É uma linguagem, uma palavra usada quando se referia à libertação de um escravo através de um preço de resgate.
O homem já era escravo do pecado, escravo da condenação e da maldição, porque maldito todo aquele que não cumpriu toda a lei de Deus. Não, mas eu cometi só uma mentira na minha vida. Essa mentira é suficiente para você ser condenado eternamente, porque maldito todo aquele que não cumpriu toda a lei. O padrão de Deus é elevado, ele exige perfeição. Se você não foi perfeito, você tem que receber o salário. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo pagou o preço para que pudéssemos ser resgatados da escravidão do pecado e da condenação. O homem não poderia pagar pelos seus pecados, não pode pagar com caridade, é trapo de imundície diante de Deus, mas só através da obra consumada de Cristo, como varão perfeito, que pagou todo o resgate que você precisava para ter uma vida perdoada de todos os pecados e transformada, salva e livre para servi-lo. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu especial, zeloso de boas obras. Irmãos, é maravilhoso. Entenda o que eu vou lhe dizer. Versículo 14, ele vai dizer que Cristo se deu a si mesmo por nós para finalidade. Vai citar dois motivos pelo qual ele se deu: para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mas o interessante é a ordem. Primeiro ele reme o homem do pecado e depois ele purifica. Irmão, isso aqui não é à toa, isso aqui é ensinamento. A primeira coisa que o homem deve provar para que ele desfrute tudo mais que segue a salvação é o problema dele com o pecado ser resolvido. Não há regeneração antes de perdão de pecados. A regeneração só é possível, a santificação, a glorificação e tudo mais só é possível se a primeira coisa for resolvida, a sua relação com Deus no tribunal dele. Se o pecado faz divisão entre o homem e Deus, o homem primeiro tem que resolver o problema da separação para depois desfrutar do restante. Isso é um erro dos calvinistas, porque eles dizem que a regeneração precede a fé. Ora, como a regeneração poderia preceder, irmãos, a fé? Como o homem poderia ser regenerado, sendo que ainda está separado de Deus, porque não creu? Para eles a regeneração, irmãos, vem antes da fé. E se o homem ele é vivificado, unido a Deus pela fé, o homem é regenerado separado de Deus. Não faz sentido nenhum. Primeiro o homem tem que resolver o seu problema com o pecado, sendo perdoado, para depois as demais coisas seguirem adiante. Tem uma ordem cronológica: perdão, justificação, adoção, regeneração, santificação e glorificação. Enquanto você não for perdoado, você não pode desfrutar do restante. Por isso ele bota o remir o homem de toda iniquidade antes da purificação. Porque só há homem purificado se antes ele tiver sido perdoado e a parede de separação tiver sido destruída. Então a regeneração não precede a fé. A fé é que precede a regeneração. Porque somos vivificados. Recebemos vida com Cristo. E só está com Cristo quem crê em Cristo. Ninguém é vivificado fora de Cristo. Porque Cristo é que é a fonte da vida. Eu vou a Cristo é para ter vida e não porque eu tenho vida. Porque aí eu estaria dizendo que eu tenho vida sem Cristo. Inadmissível. A verdadeira doutrina bíblica é que o homem precisa primeiro ser perdoado, justificado, para depois ser regenerado, adotado, santificado e glorificado. Então o homem primeiro é remido, libertado da condenação, sendo perdoado, para depois esses que foram perdoados serem purificados, limpos, separados como um povo especial que vai viver na prática das boas obras. Por quê, irmãos? Que eu disse inicialmente, para embelezar a doutrina de Deus e a se tornar atraente ao pecador, e ele sendo atraído via Cristo para a salvação. O texto segue uma coerência. Eu estou fazendo aqui uma exegese do texto, pregando isso positivamente, versículo por versículo, para que os irmãos entendam que há uma coerência no que Paulo escreve. Eu poderia extrair mais do texto,
mas o tempo não me permite. Então, irmãos, esta é a verdade que o apóstolo Paulo tem para nós também, não somente para Tito. E ele vai finalizar dizendo no versículo 15, fala disto, e eu estou falando. E exorta que alguém seja encorajado aqui nessa noite, através dessa palavra, e repreenda com toda a autoridade. E aqueles que estão precisando de repreensão, sejam repreendidos. Se for se endireitar, se endireite. Se for para se converter, se converta hoje. E eu prego isso com autoridade. Porque se eu sou de Cristo, Cristo comunica comigo a sua autoridade. Ele diz, olha, todo o poder me dá no céu e na terra, portanto ide. A base para eu ir pregar é porque o meu Jesus recebeu todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ou seja, eu não vou com base em qualquer um, vou com base no Deus Todo-Poderoso. Não, se isso aí não é suficiente para você me ouvir, não tenho mais o que me oferecer. Mas é isso que eu tenho para trazer para os irmãos. Guardem a palavra, busquem a sã doutrina, busquem uma igreja que tem a sã doutrina. Então, aprendendo a sã doutrina, andem conforme a sã doutrina, embelezem a doutrina de Deus, para que pecadores venham a Cristo, para que todos venham a Cristo, porque a graça de Deus é para todos salvador. Graça essa que santifica o crente, que leva a pessoa ao arrependimento, que ensina o crente a ver uma vida santa, porque ele também está na expectativa da volta de Cristo, que não é qualquer Cristo, é todo poderoso, que dá eterna redenção ao homem, que se fez homem, remiu aquele que creu e purificou para que ele viva uma vida de obediência. E que cada um entenda esta verdade e tome uma decisão conforme a sua necessidade. Se converta hoje, busque remissão hoje, fazer parte desse povo, busque andar conforme a doutrina, busque a sã doutrina e embeleze a doutrina de Deus, e que almas se convertam através da sua vida. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Não estou mais.